Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembrando os irmãos que no próximo sábado, no sábado, nós teremos o 4º aniversário da igreja aqui no Sertão. Vai ser bênção de Deus. Meus amados, Esse já vai 15. a 8. A 8 que é 15. E hoje é 15. Foi ontem, hoje é 16. O texto lido, Jesus estava pregando a maior mensagem que o mundo já viu, chamado Sermão do Monte. E quando Jesus pregava sobre o Sermão do Monte, ele falou esse texto: buscai primeiro. Quando o Senhor coloca esse argumento afirmativo de prioridade, buscai primeiro, é claro porque ele sabe, como humano que ele foi, que a carne jamais vai buscar primeiro as coisas de cima. A Bíblia tem alguns textos que nos faz lembrar essa prioridade que Jesus determinou. Tem um hino na harpa cristã que diz: levantai os vossos olhos para cima. Outro texto diz: buscai primeiro as coisas que são de cima. Por quê? Porque tanto nos louvores como nas afirmações bíblicas, a prioridade é diferente da terra. Quando alguém quer construir uma casa, irmão Luiz, ele começa de baixo. Quando o crente quer construir uma intimidade com Deus, ele começa de cima, dando prioridade ao que vem de cima, dando primeiro lugar a quem está em cima. E quem está em cima é Deus, e quem ordena é Deus, e quem faz é Deus, e quem habita é Deus, e quem opera é Deus, e eu dependo de Deus, você depende de Deus. E como tudo vem de cima e não de baixo, a gente dá prioridade às coisas que são de cima. É fácil de entender isso? Tão fácil que eu poderia nem escrever o que está escrito aqui, que vocês já iriam entender. Aí você vai ver um texto bíblico interessante, Mateus capítulo 22, 37, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Primeiro, Jesus pede, irmão Luiz, para dar prioridade às coisas de Deus e à justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O segundo passo é amar. Ninguém vai dizer para qualquer ser humano inteligente que eu amo tanto algo que eu não dou prioridade a ele. Eu só estou aqui hoje à tarde, às quase 5 horas da tarde, porque eu amo mais estar na casa de Deus. A prioridade é mais estar na casa de Deus. A importância é mais estar na casa de Deus do que qualquer outra coisa na face da terra. Hoje a gente recebeu uma visita e eu disse à pessoa: venha antes das 15 horas, porque às 15 horas eu já não estou mais por aqui. Isso é prioridade. A questão é que nós, se dermos prioridades a Deus, não tenha dúvida, você não precisa pedir, a prioridade dele vai ser você. A lógica de Deus funciona em uma sintonia assim. Do livro de Deuteronômio diz: se você me amar, eu vou amar vocês. Se você me abandonar, eu abandono vocês. Simples assim. Se você me priorizar, eu priorizo vocês. Se você não me priorizar, eu não priorizo. Básico, simples e fácil. Aliás, eu quero lembrar que foi a primeira vez que eu ouvi dizer que Salomão disse safadeza na Bíblia. O Mordão falou que uma safadeza de Salomão. Foi a primeira vez que eu vi que na Bíblia tinha safadeza. O cara que tinha 1000 mulheres é mais do que isso. Mordão, o senhor diz isso por causa que o senhor acha mesmo um absurdo aquilo? Ou porque o senhor está solteiro? Não, é absurdo. Não é com mulher só, não é com outro não. É verdade. O cara é um vagabundo.
terra. A gente conversa depois. Eu não vou tirar isso do vídeo não, porque o pessoal tem que ver. Então, meus irmãos, O irmão Salomão. Né? Isso eu tenho que igual o Salomão. então entenda bem. O texto diz que a gente precisa buscar, e em segundo plano a gente precisa amar. Eu amo tanto a Deus. É mesmo, meu irmão. Eu sou apaixonado por Jesus. E eu acredito no Senhor. Mas eu tenho uma dúvida. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para ficar só com Jesus, ler a Bíblia, louvar o Senhor e ir ao culto? Está com 4, 5 meses, mais ou menos. Tem certeza que a sua prioridade é essa? Entendeu? Então, prioridade é quando eu abro mão de tudo em prol de um único propósito. E quando eu faço isso, eu cumpro o que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu não vou buscar a Deus, irmão Adão, porque eu sei que Ele tem condições de me dar tudo o que eu preciso. É uma busca por interesse. Não. Eu não vou buscar Deus porque eu preciso voltar a andar e para isso eu preciso perder peso e eu creio que se eu orar Ele vai me ajudar a perder peso. Não. Eu não vou buscar Deus porque eu preciso que Deus me dê condições para trocar de carro. Não. Eu vou buscar Deus porque eu entendo que o que Ele tem para mim, ou seja, a vida eterna, é muito mais importante do que outras coisas, outras situações. Sempre assim. Prático assim. Eu preciso entender que prioridade requer exclusivismo. Nós, quando nos apegamos a algo, nesse instante eu pedi para abençoar dali, dar o filho dela para um casal lá em Maceió que quer criar uma criança. Ela não quer dar. Ela ia se livrar de estar comprando lixo. Ela ia se livrar de estar tendo raiva, dizendo: vou dar uma pizza, vou meter a tapinha, vou dar um beliscão, eu tenho que lhe dar um banho, eu tenho que vestir, trocar sua roupa. Se livrar da situação. Mas não quer. Por quê? Porque, mãe, Prioridade. se eu fosse mãe dela. Prioridade. Agora, se fosse um cachorro, você dava? Não dava não, cachorro não? O cachorro deu 5 crias, 10 crias, não dava não, cachorro? Mas se você tivesse 10 meninos, você dava não? Por que o cachorro dá e o menino não? Porque o filho da gente é uma coisa que Deus dá. A gente vai pegar e vai dar para o professor? E o cachorro o diabo, né? Não. É Deus também que dá, mas é uma estimação. E o bebê já é um bebê da Mas o que é isso? Prioridade. Verdade. De uma coisa eu abro mão, da outra jamais. Então, quando a gente, entendendo isso, coloca Deus, eu posso dar até meu filho, agora deixar Deus, não. Se a gente chegar a ter condições de dar prioridade a Deus nesse nível, aí a gente entende. Uma pergunta que eu faço às mães, sempre, porque minha mãe disse outro dia, que se no dia que Jesus vier buscar a igreja, se ele perguntasse a ela: olha, seu filho pecou muito e vai para o inferno, você vai para o céu. Quer trocar, mas você vai para o inferno e ele vai para o céu, se troca na hora. Eu não trocaria nem a pau. Não, que ela fez tudo onde pro céu, ela que tem direito, né? O cara não que não fez. Sim, mas ela disse que trocaria. Já minha esposa disse que não trocaria não. Eu acho que eu trocaria, né? Na hora que eu vi o filho dela pegando o elevador, descendo lá. Mãe, eu estou indo para o fogo eterno. Não, fica certo, pega aqui, subindo, eu vou pegar descendo. Por que não fez tudo onde? Não era pastor, não era? Eu escolhi porque eu não quis. O que é isso? Prioridade. Se a gente dá esse nível de prioridade a Deus, você, para Deus, se torna exclusivo. Mas para isso, precisa ter um negócio chamado amor. Você não faz nada se não tiver o tempero do amor. Então, entenda, quando eu digo nada, é com relação a prioridades. Entenda, se você amar a Deus acima de tudo e de todos, até tem uma frase em Bolsonaro que diz: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
É um negócio mais ou menos assim. Quando você coloca prioridades, nada mais é importante. Para mim, é mais importante ter Deus na minha vida do que voltar a andar. Para mim, é mais importante eu chegar no céu do que levantar dessa cadeira. Então, são prioridades que você precisa dar e aprender a dar. Aí, pastor, o senhor quis comparar filho a cachorro? Não. Eu estou dizendo de prioridades. Prioridades. Prioridade é prioridade. Irmão, eu vou visitar o senhor no domingo à tarde. Meu irmão, não vá não. Eu não vou estar em casa. A não ser que você queira ir junto comigo para a igreja. Aí a gente vai junto. Na volta, a gente senta e conversa até meia-noite. Todavia, porém, o domingo à tarde, eu priorizo a igreja. Não, mas tem o seu amigo que vem comigo que você não vê há 30 anos. Infelizmente. Mas tem o seu filho que você não vê há 30 anos. Infelizmente. Minha prioridade é outra. Eu acho isso um absurdo se eu fazer isso e o seu filho vai pensar o quê? Eu não sei o que ele vai pensar. Agora ele precisa entender que eu tenho prioridade. Meu tio sofreu um infarto. Semana passada, aí fugiu do hospital. Ia ser operado, teve medo, fugiu do hospital. Aí teve outro infarto. Essa semana, aí fugiu do hospital de novo. Aí foram buscar ele em casa e trouxeram amarrado. Está internado, um tio meu. Está lá, esperando na fila para quando tiver uma vaga para cirurgia. Por quê? Ele está esperando na fila para quando tiver uma vaga para ter cirurgia. Porque para o hospital ele não é prioridade. Porque o Faustão pulou 8.000 pessoas e fez a cirurgia do coração e o transplante de rim e o transplante por causa da prioridade. Porque a prioridade do Faustão é a grana. Ele já gastou com a saúde dele em 3 anos mais de 30 milhões. Por quê? Porque ele dá a saúde dele prioridade. Eu duvido que ele pegasse 30 milhões e fizesse outra coisa. Irmãos, quando a gente entende o que é prioridade, a gente acaba com dar justificativas para não estar na presença de Deus. Eu vejo pessoas falarem para mim coisas que o Espírito Santo tem no meu ouvido. Não é verdade, não. Eu não vou, pastor, me perdoe, eu quero muito de hoje, mas não vou porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou porque de repente eu fiquei rouca. Eu não vou porque eu fiquei com frio. Eu não vou. Nós precisamos dar prioridade. E quando você dá prioridade, Deus... O que foi que Deus fez com Josué, irmão Adão? Josué estava numa guerra e estava ficando tudo escuro, Josué não estava vendo os seus inimigos. Foi que Josué disse: Deus é minha prioridade, então eu também sou prioridade dele. Deus, para o sol! E o sol parou. E o sol só foi embora, a terra só escureceu depois que Josué venceu a guerra. Você não entendeu? Era um final de tarde. Diz os historiadores, por volta de 5h30, 6 da tarde. Estava escurecendo. Aqui no nosso Nordeste, no máximo 7 horas da noite é escuro, 6 horas. Né? Josué viu que nem com 2 horas depois, se o sol fosse embora, os inimigos iam fugir e ele não ia vencer a guerra. Então ele precisava que o ambiente estivesse claro. Já era umas 5h30 da tarde. Então ele chega para Deus e diz: Deus, para o sol. 5 horas da tarde. Aí Deus deixou o sol e a guerra durou pelo menos mais 5 horas. Ou seja, naquele dia, sabe que hora veio a anoitecer? Por volta de 10 horas da noite. Por quê? Deus parou tudo para dar prioridade ao pedido de um homem. Porque a prioridade daquele homem era Deus. O que foi? Como o senhor pode garantir isso, pastor? O que foi que ele disse no seu capítulo? Nos primeiros capítulos do seu livro? Vocês vão ter que escolher. Vocês vão servir a Deus ou não? Porém, eu vou logo dar um aviso. Eu e minha casa Serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Então ele estava dizendo: a minha prioridade é o Deus de Israel. Chuva, canivete. Falte comida ou não. Tem água ou não. Esteja no sertão ou na capital. A minha prioridade é Deus. Aí a pergunta que eu faço a mim mesmo é: qual é a minha?
Será que eu não abriria a mão de estar aqui se alguém me oferecesse hoje, do jeito que a gente está precisando, uns 10, 15, 20, 30, 50 mil reais? Eu disse, não, espere, depois que eu terminar o culto eu vou aí para a gente conversar. É nessas coisas que Deus quer ver qual é o meu nível de prioridade. Irmãos, eu e você precisamos aprender a dar prioridade. Vamos fazer uma aplicação. Muitas pessoas acordam e a primeira prioridade que fazem é ler a Bíblia. Mas Jesus deseja ser o primeiro. É ler a Bíblia que tem aqui? Não. Aqui tem escrito assim. Muitas pessoas acordam, inclusive eu, muitas vezes, e a primeira prioridade que faz é olhar o celular. Aí vem a pergunta. Se não precisa dar a máxima prioridade para Deus. Deixa eu abrir uma exceção aqui. Não precisa. Só precisa dar prioridade para Deus a mesma que você está no celular. Quem já foi fazer número 2 com o celular na mão? Eu nunca fui em boca, eu peguei celular na mão. Isso significa que pode acontecer de mais caso do senhor ir, né? Não vai não. Eu peguei o celular, não quero conversa com ele. Certo. Eu, né? Eu mesmo várias vezes já acordei e a primeira coisa que eu peguei foi o celular. Se eu sair de casa, eu não posso esquecer o... A gente já voltou do caminho da estrada, já tinha andado um pedaço e já voltou por causa que esqueceu o celular. Eu pensei, eu falei, esse irmão parece que é 10 no Rio. Quando abre a porta, quando eu abro a porta, olho para o mundo e peço que alguém dobre. Agradece a Deus, né? Graças a Deus. Isso é graças do rapaz. Quando a gente pensa em procurar saber alguma coisa, procura quem? O celular. Quando a gente, no popular do nordestino, quer divulgar alguma coisa, a gente procura o celular. Quando o celular quebra, a gente fica quase doido. A Manuela não pode perder o celular. Porque assim que eu cheguei lá, deu defeito, foi em tudo que era meu. Foi tudo que é seu, foi quase doido, né? A minha esposa estava ontem com uma criança que ela tem 2 anos de idade, né? Ainda vai fazer. A menina sabia mexer 1000 vezes mais do que o irmão Luiz. Aí sabe. Absolutamente tudo. Por quê? Porque na vida da criança, infelizmente, a prioridade é o celular. Quando o celular está descarregado, qual é a primeira coisa que acontece? Carregador. E quando a gente chega na casa de alguém, a primeira coisa que pede é um copo d'água, amém? Não. Tem aí, pai? Percebe, irmão? A gente, o ser humano dessa geração, olha, tem uma dependência absurda do celular. E quando a gente vai comprar um novo, a gente diz, não, vê aí o mais fraquinho que tem, é? Não. Vê o melhorzinho. Hoje, os pais cometem um absurdo e quando o menino é novinho, 5, 6, 7, 10, 11, 12 anos, vou lhe dar um prazer dele. Você quer o quê? O celular. A prioridade da geração que está vindo é o celular. A prioridade da geração que já está é o celular. A prioridade da geração futura, presente, é o celular. Vai chegar mais melhor. Vai procurar jogar. E o dinheiro daqui a abril de 2027 vai sair da mão para vir para onde? O celular. Então, se o ser humano hoje, onde o celular ainda não, o dinheiro não está totalmente aqui, ainda tem dinheiro em moeda, em celular. Se o ser humano hoje já depende desse jeito do celular, você imagina quando o dinheiro funcionar só por aqui. Aí, não vamos dar prioridade a Deus, não. Vamos dar uma prioridade a Deus só igual a gente dá o celular. Se a gente fizer isso, já deu um passo importante. Eu conheço crianças que ele está jogando aqui no telefone e ele está vendo o jogo na TV ali e aqui. E se você chamar ele, ele diz, vou já. Esqueça.
A questão que a gente está falando hoje é prioridade. Porque onde está o seu tesouro, vai estar o seu coração. Tempo é dinheiro. Tempo é investimento. Quem investe tempo está demonstrando a prioridade que tem. Nós precisamos ver que nível de prioridade nós estamos dando para Deus. Agora, quando a gente precisa, Deus, olha eu aqui, o senhor sabe que domingo eu fui para o culto, no outro domingo também, no sábado eu estava lá, na quarta-feira eu fui para o estudo, sempre fui. Mas o estudo que você foi na quarta, o estudo que você foi no sábado e o culto do domingo, juntando tudo, dá 1h30 cada culto. Então, 4h30. A semana todinha, o culto dá 4h30. E um dia, o brasileiro fica pelo menos 8 horas no celular. Você entendeu? Aí, na hora da dificuldade, Deus, ele diz, tá bom, filho, eu vou atender o seu pedido. Mas deixa eu olhar aqui, na balança da prioridade. Se você está dando mais a mim ou outra coisa. Aí é quem está quebrando na emenda. Irmão, é bizarro. Se você calcular 8 vezes 3, dá 24, né? Dá 24. A média do adulto é 240 horas na frente de uma tela. Do celular, não está falando de TV não, do celular. Agora, a média do culto é 2 horas por semana. Porque tem, a maioria dos crentes hoje, graças a Deus, como é o caso daqui, estão indo mais. Quando a igreja tem culto domingo de manhã e domingo à noite, ele vai um horário. E não vai durante a semana porque trabalha. Então, durante o mês, no mês, nós, o brasileiro, estou falando aqui do nordestino, o brasileiro dá a Deus, num dia de 4 semanas, 8 horas de culto. No mês, 8 horas de culto. E 240 horas no celular. É absurdo. Então, bom, eu quero perguntar para mim hoje, qual a sua prioridade? Eita, Daniel! Derrubou ela ali, Daniel. Quem dá prioridade ao celular Não é para mexer com ela, não, viu? Deixa ela ser. e não a Jesus, troca o eterno pelo passageiro. O celular conecta você à internet. Jesus conecta você ao céu. O celular pode falhar quando acaba a bateria, mas Jesus nunca deixa de ficar disponível para você. As notificações do celular chamam a sua atenção, mas a voz do Espírito Santo é quem te fortalece, quem te ajuda e quem te sustenta. Pense nisso. Pense em prioridades. Pense em que nível de prioridade você está dando a Deus. Eu uso muito o YouTube, mas é pregação, louvor, palavra. Pregação, louvor, palavra. A TV de lá de casa, ela não conhece os canais Record, Globo, Bandeirantes, Rede TV, não conhece. A gente só acessa. Ah, pastor, é pecado? Não tem pecado não. Eu estou falando de prioridade. E nós, como cristãos, servos de Deus, eu vi ontem que vocês foram abençoados com cesta básica. Em gratidão a Deus, dê prioridade a Ele. Primeiro lugar a Ele. Você que sabe ler, acordou de manhã, agradece a Ele, lê um versículo bíblico, medita na palavra. Não precisa muito tempo, depois você vai acostumando. Mas mostra para Deus que você procura primeiro a Ele. Já que quando está na hora difícil, a gente dá 3 gritos. Pelo amor de Deus, socorro, polícia. Grite por Ele, mas dê prioridade a Ele. Amém? Amém. Vamos orar.
Pai, vamos rendemos graças, Senhor, porque acreditamos que o Senhor nos ensinou esta tarde a colocar o Senhor como prioridade. Senhor, não deixe que o vício, que a mentira, que a inveja, que está fora da sua presença, seja a nossa prioridade. Mas nos ensina hoje, Senhor, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é uma consequência tão importante, porque o Senhor, quando nós fazemos isso, nos dá prioridade também. E quando a prioridade do Senhor vem nas nossas vidas, todo o caos nós vencemos, todas as lutas nós vencemos, toda dificuldade nós vencemos e adversidades. Ensina-nos, Senhor, a dar prioridade e que o teu nome seja agradecido, exaltado, magnificado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as suas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz, você diz, você diz. Então, Deus abençoe a todos vocês. Amém.